seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje só pratos gostosos, um bom início de semana para o senhor, para a senhora, para o jovem que acompanha a gente. Várias receitas gostosas. Bom dia, Luquinhas. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Edu. Bom dia, Buongiorno, Ricardo. Buongiorno. O Ricardo, que é um italiano, é craque na cozinha. Você vai aprender vários pratos. Tem o pitti, cacio e pepe. É uma massa que lembra um espaguete feito com queijo e também pimenta. A massa ele vai ensinar a fazer uma massa simples. Ele é craque, ele faz à mão. Uma massinha como essa, ele falou que você vai conseguir fazer em casa também. Claro. Claro que vai. Vai. Tem um nhoque com molho de fungo, que aqui está. Quem quiser pode fazer com cogumelo, enfim, mas você vai aprender a fazer o nhoque. O nhoque de batata, ele vai dar todos os truques para fazer. Batata e farinha de trigo, praticamente. Aí tem também uma polenta cremosa, que o Joel estava comentando. O Joel fica de olho nesses pratos, ó. Polenta com creme de queijo e também uma carne em cima. Ele que é craque. Começamos bem a semana, hein? Nossa, muito bom. A dieta começa boa, né, na semana. Eu vou essa semana sem falta no Dr. Eduardo. Sem falta, até porque hoje eu comecei a fazer academia. Ah, hoje você começou a fazer? Muito bom. O que 5h30 da manhã, já fui. 5h30, igual eu. Sério mesmo? O que funciona é o conjunto, né? É verdade, academia, reeducação alimentar, é força de vontade. Então, vou anotar tudo que você vai comer Pode essa anotar. semana, tá? Fechou, maravilhoso. Simbora. Ricardo, Simbora. seja muito bem-vindo. Obrigado, Piacere. Edu. Piacere mio. O Ricardo é craque na cozinha, muito bom. Já cozinhou comigo há anos atrás, Sì, né? anos atrás. E é um italiano que... Trasplantado no Brasil. Veio para cá e não teve como voltar para trás. Quantos anos você mora aqui Só já? 8 anos e meio. 8 anos e meio. Isso. Nós vamos começar fazendo o pitti, pitti, cacio e pepe. cacio e pepe. O pitti lembra um pouco... É um spaghetti um pouco maior. Ah, então eu falei, como se fosse um espaguetone. Sì, uno spaghettone, un bucatino. E, mais grosso. É mais e grosso. aquela massa, Sim. Lucas, você de casa, você faz na mão Vou fazer na mão. e corta com a faca só. É só cortar com a faca, é só dar um cortinho. Não precisa de máquina, nada, então. Não, com máquina seria mais fácil, mas já que é simples, podemos fazer assim. Na mão mesmo. Na é mão simples. mesmo. Cacio e pepe. Cacio, Cacio é queijo, neste caso é um queijo pecorino romano, é um queijo de ovelha, Sim. bem mais forte Mais como forte. sabor. E pepe é pimenta do reino. Quem em casa, brasileiro, tem muito parmesão. Dá pra fazer com Dá parmesão? para, sem problema, dá Ele para é fazer com um chefe parmesão. que se adequa a tudo, ao Dá para gosto fazer do sem brasileiro. parmesão com certeza. Agora, cacio, eu estava vendo no Bora Brasil, o Joel falando tal, com a Thaís, cacio é futebol. Calcio e futebol também. É a mesma, só que tem um L no meio. Tem uma L no meio que complica. Mas fala igual, né? Cacio, calcio. Ah, então espera aí. Calcio, Calcio, calcio. Futebol. calcio o que que é? Calcio é futebol. E cálcio? Não é nada, eu falei pronúncia errada. Calcio é queijo e calcio é Perfeito. futebol. Lembra muito um. Lembra muito, é muito parecido. Va bene, va bene, va bene. Vamos começar então com Vamos esse? fazer com o pitti, Eu tô vamos. curioso para fazer Allora, o pitti. vamos pegar uma bola bem grande. tigela. Uma tigela, pode ser também uma panela bem grande. Vamos colocar farinha. Meio quilo de Nesse farinha. caso é meio quilo. Meio quilo de farinha, deixa um pouquinho. Deixa um pouquinho, sempre Então, para trás. meio saco de farinha para fazer, E vamos pôr uma xícara e meio de água. uma xícara de água. Tá. Água em temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Água em temperatura ambiente. L'importante è che non sia fria. Tá. Che fria complica un poco. Então não pode ser fria. Non può essere fria. Ok, deixar isso bem claro para quem torneira. está em casa agora, não pode ser água fria. Una colher di azeite solo per facilitare la flessibilità da massa. È solo Uma colher. Uma colher. Uma colher de sopa. una colher di sopa. Pode pôr mais que essa daí quase não sai. Tá bom. Sai muito pouquinho. Ma tá bom assim. Uma colher de sopa deu. foi. Perfeito. E un poco di sal. Então, olha que massa interessante para você que está começando a semana. Muitas vezes, olha, você que está enfrentando um problema, olha que interessante. A gente vai fazer Ué, uma é simples. massa com A gente vai Ricardo, começar a misturar aqui na bowl. farinha, Farinha, água, sal e azeite. sal e azeite. Simples. E é um prato
barato a massa, essa Super massa. barato, super barato. Então, com poucos ingredientes, você consegue fazer aí na sua casa. O que vai determinar muito o preço dessas massas quando você faz é o ingrediente que você põe depois. Põe depois, mas esses são ingredientes bastante simples, não são muito caros. Você, quando veio para o Brasil, você sentiu muita diferença da farinha italiana? Posso Da falar farinha? sinceramente a Sim. verdade? Não, Não. muito. Você adaptou? La única diferença que tem é na semolina para fazer massa tipo de grão duro. massa seca. Aí tem um pouco de diferença. Sim, perfeito. Mas para o resto não tem Não muita tem diferença. Olha, a massa já está quase pronta. Temos que assim? deixar bastante homogênea. Vamos tirar Pra essa. desgrudar da mão. Vamos desgrudar da mão. E Pode aqui brincar de criança fazendo massinha tipo na pizzaria. é legal para fazer com o filho essa massa. Sim. Você viu que Dá. legal? Achei interessante. Eu tenho uma pergunta. Lógico. Por que eu aprendi a fazer massa com ovo? E Sim. por que você não usou ovo nessa massa? Perché di verdade è una massa povera italiana, non precisa di te ovo. È una massa che è solo acqua e farina, è tipica da Toscana. Que interessante isso. È una massa che nasceu muito tempo atrás, na época do Medioevo. E não tem Medieval? É isso Na aí. época medieval. Que legal. E diz uma coisa, geralmente os países que passaram por guerra, quando tinha uma massa mais simples, a história mostra que era sempre por conta da guerra, por conta da falta de alimento e Sì, tudo isso. come la polenta. La polenta Come a também polenta, è una, perfetta. una comida pobre in Italia. Una comida- Agora virou também ambita para os ricos, mas Sim. a polenta sempre foi um prato pobre. Então, assim, A gente já tem uma massa bem formada, bem molinha. Que sensacional. posso pegar um pouquinho Por para favor. mostrar? É demais, Sensacional. né? Eu O que é tô a prática chocado. dele? É? E a prática dele fazer? Então eu você tô está chocado em aprendendo a aprender fazer. a Você fazer viu que assim. rápido? Ó, a gente prático. mal começou o programa, E o já Ricardo já fez a A massa. massa. Ora, questa massa è importante, questa è una cosa importante, tem que descansar un pochino para reacquisire a elasticidade da massa que agora ficou bem meio durinha. Quanto tempo? Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Então basta descansar de 5 a 10 minutos para ela ter elasticidade. Sì. É isso mais ou menos, O segreto né? é ou colocar film plástico em volta, ou pode usar um saquinho A gente para tem ali, ó. congelador. Quer Sim, colocar? temos. Vamos Olha aqui colocar. que interessante, ó. Aliás, olha, a massa eu sempre gosto de mostrar assim na mão. Ela gruda um pouquinho e solta da mão, ó. Gruda um pouquinho e solta da mão. Esse é o ponto certo da massa? Esse é o Esse é o ponto ponto certo. certo. Ó. É o ponto certo. Maravilhoso. Então ela gruda um pouquinho, ó, e solta. A gente vai fazer este bolinho, vai deixar aqui uns 5 minutinhos, 10 Quando minutinhos. você deixa a massa desse jeito e deixa ela bem comprimida, ela não vai crescer, ela vai estabilizar. Não é fermentada. Não. Ela é só para ganhar elasticidade. Só para voltar a ter umidade e ganhar elasticidade. E se você não deixar ela desse jeito, muitas vezes as pessoas deixam, ela fica um pouco seca. Sim. Pode acontecer. Vai secar. Se você não embrulha em um saco ou um film plástico, vai secar lá, vai formar uma pequena crosta em cima. Por isso é importante fazer isso então com a massa. E todo mundo tem um film plástico em casa, Sim, na sim. sacolinha Sim. Ou até para mesmo pode congelador. colocar um paninho em cima, né? Um paninho molhado pode Paninho colocar. molhado. Olha aí. Mas o problema é que o paninho dá mais umidade ainda mais, fica um pouco mais Entendi. molinha. É Entendi. melhor usar esse tipo de plástico solução. filme. Entendi. Isso Seco, mesmo. fechadinho. Porque muitas vezes, Lucas, e o Ricardo deve ter percebido isso, a temperatura no Brasil, do norte ao sul, é muito diferente. Sim. Então isso faz diferença para esse tipo de massa, Faz né? muito diferença. Por isso é importante então embrulhar. Embrulhar. Embrulhar, você deixa na sua Ela é caminha, estável. descansa e fica já prontinha. Você sonequinha. ia usar meio quilo. Sim. Não teve a necessidade de usar o restinho da farinha. Se precisa... Restinha farinha a gente vai usar para abrir a massa. A gente precisa de enrolar que nem um espaguete enrolando na farinha, para não grudar na mão, para não grudar na mesa, para grudar na Muito tábua onde bacana. a gente Eu vai vou abrir. eu vou até abrir espaço aqui pra você abrir a massa aqui, ó. Pode bom, até sem usar. problema. Por favor, fica à Essa massa, você pode, se você quer agregar algum sabor a ela, você já fez? Você pode colocar muitas coisas. Qualquer coisa que você quer usar, tipo um espinafre picado, pode colocar usar, não tem uma problema. espécie, tipo pode ser um açafrão, pode colocar Um tempero. um tempero, uma erva, pode colocar tudo isso. Um Então, alho, É super versátil. É super versátil. Você pode usar como vocês quiserem melhor. O que é interessante para ela? É você não agregar nada que tenha muito líquido, Sim. senão você vai ter que colocar mais farinha, né? Você coloca menos líquido, você vai colocar um ingrediente que tem mais líquido. Sim, perfeito. Vai balançar. Olha que receita bacana para você fazer na sua casa. Então aqui,
meio quilo de farinha, uma xícara de água, sal um e uma pouquinho colher de sal e uma colher de azeite, Isso. para ter elasticidade. Olha aqui, eu tô até agora apertando a massa aqui na minha mão. Que massa bacana, simples de fazer. Edu, eu fiquei muito empolgado com essa receita, porque quando eu aprendi a fazer massa, o chefe, né, foi muito enfático em falar do ovo, da gente usar o ovo. Mas quando eu vi que dá para fazer só com farinha, azeite e água, eu acho isso de uma praticidade imensa. É muito Dá pra rápido. É muito rápido mesmo, muito bom. Já vamos abrir e fazer, tirar a forma da nossa massa. E depois a gente faz o corte dela. Corte não nem precisa de corte, a gente vai embrulhar que nem criança. Vamos fazer... Que receita legal para você fazer com a criançada aí do lado, olha Casa, só. Tem que esperar uns 5, 10 minutinhos? 5 minutinhos. É o tempo de eu fazer uma receita ali. Claro, Pode ser? pode Fica ser. perfeito, Fica aqui Lucas. aguardando Olha, vocês. pega aqui na mão essa massa. Olha que interessante bom, chefe. a Olha. textura dela. Fácil de mexer, muito simples. Ligeira. Muito fácil. Meio quilo de farinha, Uma xícara de água, água, sal. sal e uma colher de azeite. fez 10 minutinhos Descansou? e você tem confiança de fazer na televisão aquilo que você fez na hora. Sim. Não tem problema. Não. Vai ter só um pouco mais de pressão, mas não é complicado. Beleza. A gente agora vai cortar em pequenas fatias. E é uma receita legal para fazer com a criança. Você tem filho ou não? Tenho uma enxada, que é... Quantos anos ela tem? Tem 19, mas não... gosta de comer, mas não gosta de cozinhar. por Gosta de enquanto. comer, mas não... A gente vai cortar em pequenas estrias. Você tem uma medida certa para fazer isso, não? Não, de Não. verdade, no olho. No olho. Não tem uma medida certa. Então vai no olho mesmo. Você vai cortar em pequenas E estrias. se alguma ficar maior, não tem problema, você algum, corrige. Pelo amor de Deus, não tem... Se pode fazer massa curta com essa massa? Tô aqui Dá pensando. para fazer, sim. Dá pra fazer? Dá para fazer curtinha. Com uma mão só dá para fazer? Dá. Esta é uma massa típica pugliese, que se chama cavatelli. Cavatelli. Você vai enrolar esta massa, É da tem que ser Puglia. um pouco mais seca, ou você vai enrolar assim e vai virar uma oriqueta. Ah, Que legal. muito legal. Mas nesse caso tem que ser um pouco mais seca. Nesse caso a Perfeito. gente usa para fazer uma massa mais... vai pôr um pouco de farinha Para não grudar. para não grudar. E você vai a brincar de criancinha. Olha que legal. Você está bacana. aprendendo a fazer o pitch. Lembra um espaguetone? É um espaguete um pouco maior. Grosso, né? Mas Aqui tá bom para abrir ou você quer abrir ali? É Tem melhor aqui em cima da também, mesa. chefe. Pode Melhor abrir em cima aqui. da Fazer mesa. aqui, ó? Não, tá bom assim. Tá ótimo, hein? Posso fazer uma pergunta aqui dos favor. Pode, nossos lógico. espectadores? Lógico. Muito obrigado. Olha, o arroba chefe Guto Medeiros Oficial, que inclusive já esteve aqui com a gente, um mega beijo, Guto. Ele tá perguntando, a gente consegue preparar essa massa com farinha integral? Se sim, como sim. proceder? Solo um pouco mais de água em comparação com esta receita, porque a farinha integral é um pouco mais, absorve um pouco mais de água, mas o resto é fácil. É um pouquinho mais de água. Farinha integral, Só isso. geralmente. Guto, um abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a você de casa também pelas mensagens. Você pode mandar mensagem no nosso Instagram, tá aí na tela, o arroba @TheChefCoedu. Muita gente mandou mensagem, Lucas, para mim, perguntando onde pega as receitas. Todas as receitas, Bibi, estão no arroba @TheChefCoedu. Só que lembrando o seguinte, Ricardo, a gente brinca e fala, olha, você tem que ir lá e tem que seguir a gente. Porque o que acontece? Se você só olhar a receita e não seguir, a receita provavelmente vai dar errado. Não dá vai certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então você pode mandar as mensagens que a gente vai pegando, certo, Lucas? E pode mandar Exatamente. pro Lucas, @LucasSalles. Arroba Lucas Salles é meu nome. Arroba Lucas Salles. Só E daí botar. é o seguinte, deixa eu ver aqui. Lucas Salles. Ó, deixa eu ver no meu Instagram, você pode mandar também, arroba... Edu Guedes Oficial. Ô, arroba Lucas, obrigado. Edu Guedes. Siga agora o nosso chefe, arroba Edu Guedes Aliás, eu Oficial. tô colocando lá, porque tem bastante seguidor já. Sim. Tanto no Facebook quanto no aqui. Eu falei, e se você quiser mandar mensagem, já tá lá, ó. Você pode mandar mensagem no meu também, você que tá acostumado, ó. Sim. Ambos fizemos uma publicação logo assim que o programa começou. Tanto o arroba @TheChefCoedu, quanto o nosso querido chefe, arroba Edu Guedes Oficial. Você pode mandar sua pergunta lá nos comentários. Pode mandar porque eu leio aqui ao vivo. Como, por exemplo, acabei de ler a do chefe Guto Medeiros. Inclusive, muito obrigado. Nosso, ó, o querido David Brasil, obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, David? Mega um beijo. grande abraço para você, felicidade sempre, uma simpatia. Para ler o Guto que você falou, Márcio Zupo, Zanella Santina, essa é italiana, com certeza, né? Zanella sim. Santina. Regina Giuliani, um beijo. Todo mundo tá gostando do programa. Amém. Deixa eu ver o que mais aqui. Isélia Jardim, muito obrigado. Tânia Silva, obrigado.
Aí a Maria Elizabeth está mandando um beijo. A Maria Cristóvão também. Olha, ela tá falando aqui, a Maria Cristóvão até fez uma pergunta interessante. Ela tá perguntando pro chefe Ricardo se ela pode usar a mesma massa para produzir o nhoque, que a gente vai ensinar, inclusive, daqui a pouquinho. Não, porque o nhoque precisa de batata e essa massa fica... Se você usar tipo nhoque, fica muito pesada. Entendi. Então você, na verdade, para fazer o nhoque, a base dele é batata. Sim. Batata Então, e se com você massa. fizer um nhoque, tem gente que faz, mas é pesado. Sim. Fica muito... Você fica digerindo, demora para digerir, aquilo Vai fica demorar conversando para com cozinhar, você. fica muito mais pesada. Não é prático. Não. Ó, a massa do nhoque, como é que é o nome dela? É a Dona Maria Dona Cristóvão. Maria, ó, a massa do nhoque a gente vai fazer na sequência. Mas faça essa desse jeito se você quiser fazer o nhoque, depois você acompanha a outra receita. Mas essa daqui é espetacular para fazer com a rapidinho. criança. É brincadeira, de verdade. E a gente pode fazer outro Um formato? domingo em casa, que você fala, quero cozinhar para minha família. E não precisa ser tudo milimetricamente, que é o artesanal. É massa artesanal. E o italiano tem isso, que é o artesanal. O brasileiro também tem com muitos doces, eu sempre falo. Faça exatamente como é, que não tem erro. Olha só que legal, sem máquina, sem nada, você consegue fazer. Se você quiser padronizar, você vai lá e corta certinho, tá? Não Sim. tem problema. Mas Se você quer fazer mais curtinha, mais comprida, é você que manda. Eu vou fazer assim porque é tradição. Eu aprendi com minha avó a fazer isso. não muda a tradição. Não. Né? Coisa de muitos anos, não muda. Sempre faz assim, depois do nhoque você faz. Nhoque também. Quando você sabe que... Eu vou até aquecer a água aqui. A gente cozinha essa massa na água quente só? Sim, tem que ser água fervente, salgada. Sempre o sal. Eu falo aqui, Ricardo, que o sal, ele não só vai salgar a massa, mas ele dá sabor também. sabor, claro, É claro. importante. Você vai cozinhar aqui ou lá? Pode ser aqui, aqui? pode ser, sem problema. Pode ser? Então aqui a gente liga ali, ó. Eu espero para colocar o sal ou você põe antes? Não, pode, qualquer coisa não muda muito. Muda só o tempo que ela vai... Muitas pessoas falam, muda o tempo de pouquinho. fervedura. Muda, mas são segundos. São Então não tem horas. problema. Chefe Ricardo, eu tenho duas perguntas aqui. A Por primeira favor. é, eu posso fazer um outro formato com essa mesma massa? Sim. Ou ela só é válida para justamente o que a gente está fazendo agora? Não, dá para fazer mais curtinha, dá para fazer enroladinha, tipo, quero fazer uma coisa brincadeira. Vou fazer tipo um nodino, Um pretzel. assim. Nodino é um nó. Nodino. Um nó. Nodino. Vou fazer um Bonitinho. nó para massa curta, massa comprida. A massa é a mesma, o preparo e Pode o... fazer também um fettuccine, dá para fazer, mas para fettuccine vai precisar de um rolinho para abrir a massa. Porque a fettuccine tem que Ela ser fica mais retinho. mais retinha, tem que ficar mais baixinha. Que interessante. A minha outra pergunta é referente ao fundão que você estava preparando aqui antes do nosso programa Sim. começar. Você vai usar esse fundão para preparar para cozinhar a massa? Ou não? Você põe não. direto na água mesmo? Ponho direto na água. Só água? Só água. Água e sal. Água e sal. Água e sal, só. Para essa massa também não precisa colocar óleo na água, nunca se põe. Não. Eu, não de tem verdade, de costume, Não se na Itália põe. ninguém põe Ninguém põe. óleo na... E nem azeite, nada? Isso lá, isso aqui eu acredito que era porque sei por quê. antigamente, não sei, analisando o perfil, Sim, era sim. porque tinha muita massa com ovos. E por algumas massas grudavam. Então, assim, na teoria, pode ser por conta disso, as pessoas começaram a usar o costume de colocar o óleo na massa. Aí é ruim porque se você põe, quando você vai comer no seu prato, o molho não gruda. Não. Escorrega. Como se fala em italiano, escorrega? Escorrega. Tem que Scivola. Shibora. Scivola. Recentemente eu aprendi que manteiga é burro. É burro e manteiga. Burro é manteiga. Então se alguém me chamar de burro, eu já sei que eu sou Não, mas manteiguinha. ninguém te chama de burro. Burro in italiano seria somaro. Sumaro. Napoli ciuccio. Napoli ciuccio. Não, palavrão deixa Pelo pra amor lá. de Deus. Não. Va bene, va bene, va bene. Una cosa che è molto ingrassata di questa cosa che aqui no Brasil vão pôr azeite na água fervente para não deixar grudar. O problema é que o azeite vai subir em cima da água e não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito nenhum. Podemos colocar um prato aqui? Uma quantidade de um prato? Ali, Aqui temos mais ou menos 2 porções. perfeito. Ó, joga um pouco de farinha, olha que truque Para legal. não deixar grudar. Este é o truque para não deixar grudar. Vou jogar Um pouquinho de farinha, só. A gente vai dar uma chacoalhada. Olha que legal, isso daqui lembra muito uma massa que eles fazem na China também. Sim. Você lembra aquele os Sim, que chinês que abrir, faz? abrir.
Que legal, não, essa eu não São conheço. meses de treinamento, depois eu vou te mostrar. Por favor. Um dia a gente traz um para fazer. Ó, olha que massa elástica, feita na hora. É elástico. né? Ah, eu sei do que Você você tá falando. gruda, é. Eu sei, entendi. Você passa a farinha, depois você abre ela de volta. De volta, sim. Faça esse truque, olha que legal. O Casão tá de olho aí para fazer. O Casão trabalha comigo há mais de 18 anos, ó. Sim. Tá de olho aí, ó. Que prazer rever você, ó. A massa está pronta. Estica, ó. Estica só Estica um de pouquinho volta. para dar uma forma mais... Você que é pai, você que é mãe, você que é tia, você que é professor, olha que legal para fazer com a criançada. Olha não que tem bacana. que ser o mesmo... A gente- Vamos colocar? Vamos Para não colocar perder o na fio água. da meada, ó. Essa é uma massa muito simples. Já pôs sal, Edu? Você? Já pus sal. Tá ótimo. Eu pus uma colher de sopa. Tá precisa- ótimo, Não tá precisa mais. Tá ótimo, perfeito. Ali, quando a gente sabe que está pronto, Sobe. sobe. É uma coisa, a Como massa que nhoque. sobe que nem um nhoque. So- Na mesma hora, a gente vai já preparar o molho, que vai ser rapidinho. Você consegue esperar um pouquinho só para preparar o molho? Sim, claro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga a gente nas redes sociais, @TheChef com Edu. Hoje recebendo o Ricardo, que é um craque na cozinha, fez uma massa piche. 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 Na minha sotaque italiano, meu sotaque italiano é da Toscana, a gente Sim. pronuncia muito pouco a C. E daí como... Piche, Piche, é quase piche. uma letra Um X. muda. É tipo uno X de Piche. Rio de Janeiro. Uma coisa Um assim. X mudo. Piche. É Um isso. X mudo. Allora, a gente tirei um segundo a massa da cozimento. água, porque estava cozinhando demais. Vamos colocar de volta na água para acabar de cozinhar. E agora você vai aprender a fazer o caute e pepe. Que a gente brincou, falou que era... Tá certo? Certo. Cautio, que era A gente futebol. vai pegar só uma colherzinha. Aqui, ó. Tá certo. Já pegou? Já peguei. Tá. E aqui você pode... Só uma colherzinha para pôr na frigideira. Uma colher de sopa? Colher de sopa. Vamos pôr 1,5, vai. Exageriamo. Põe tudo, vai. Que coisa, ó. A gente gosta de A gente manteiga. gosta. A A gente gosta, né? Põe mais burro que a gente gosta. Muito burro. Muito bom. Burro é Perfeito. manteiga em italiano, tá, gente? É. Agora, Você essa quer derretida, a gente vai colocar pouquinho de pimenta do reino. Pimenta, Eu estou usando esta moída, mas pode ser também com moedor. Se você tem em casa, ainda é não tem melhor. problema. Vamos colocar um pouco de pimenta, Mais ou menos uma colher de café. uma colher de cafezinho. E vamos colocar, a coisa mais importante é colocar uma concha de água de cozimento da massa. Ah, concha Vai do fazer- cozimento da massa. Que ali tem amido também, Tem né? amido que vai dar uma lega para o nosso molho. Perfeito. Então, mais ou menos uma colher e meia de sopa de manteiga. Sim. Aí você coloca uma colher de Uma colher. café, De pimenta do reino. pimenta do reino. E uma Quer mais um concha, uma pouquinho? concha e meio. Tá secando aí. Ó. Quer mais um? Sim, um pouquinho a mais. Senão vai ficar muito salgada. Perfeito. Tá ótimo. Agora que a nossa massa está pronta, vamos coar. A massa, você já tira direto do cozimento, a massa que a gente fez. Sim, Olha sim, a que gente massa vai. legal para você fazer com a criançada em casa. Vamos colocar diretamente na frigideira. Eu tiro aqui, ó. Então tira de lá, vai para frigideira. Vai direto para a frigideira. Não precisa nem esperar. Opa, Pode fazer tranquilo que tem tempo. tranquilo. Piano, piano se vai lontando, não é? Piano, É sim, piano. provo isso. Piano, piano se vai lontando é devagar, devagar se vai longe, Você não vai é? longe. A gente vai já misturar um pouco com... Se não quer saltar, se quer usar uma mistura para uma colher para te ajudar. E agora vamos fazer esse tipo de... Vamos colocar um queijo pecorino, que é um queijo de ovelha. Queijo pecorino ou queijo de ovelha, mas a gente pode usar o parmesão ralado. Pode ser parmesão, pode ser também um Minas meia pura, pode ser Perfeito. vários tipos de queijo. Pode ser um queijo E a Gouda, gente vai chefe? fazer esse movimento. Um queijo Gouda pode? Pode ser também um Gouda, só que o Gouda é um pouco mais fresco. Mais Vai ficar mórbido. muito grudado, vai ficar. O que você faz? Por que você colocou ali naquele momento? Colocou e já mexeu? Já é mexeu, porque importante? senão vai ficar só num lugar. A gente vai espalhar para perfeito, todo. perfeito. Vai espalhar para todo para ficar esta creme que vai ficar na O massa. creme ele se forma pelo conjunto Tudo da do água, do do água amido. que tem amido e da manteiga. Olha que bacana você fazer em casa. E assim, se a gente super para simples. pensar, farinha, você que perdeu a massa, estava vendo as mensagens, fácil, meio quilo de farinha, Uma xícara de água, sal, e uma colher de azeite. uma colher de azeite só. Você consegue fazer na sua casa essa massa gostosa. E olha, muita gente está perguntando pra gente se a gente consegue
congelar essa massa. Pode ser? Não pode congelar. Questa no. Essa massa não Pode pode ser guardata na geladeira para 1 ou 2 dias, mas congelar, se você vai congelar essa massa, quando você vai cozinhar, vai quebrar tudo. Entendi. Porque só tem farinha e água. Não tem liga. Ela não tem gordura, vamos dizer. Não tem uma gordura adicional, né? Não fica Não tem. condensado, É né? isso mesmo. Então, para as massas para congelar, geralmente, ou você tem a batata, o nhoque já dá para congelar. Sim, né? nhoque dá para congelar. Melhor é Para congelar. quem quer congelar, congela o nhoque. Quer um mesmo. pouquinho mais de água ou não Um precisa? pinguinho de Dica água pra a você mais. que perguntou isso pra gente, Aqui, ó. hein? Não congele, não dá pra congelar. Ó, se você sentir que o molho vai ficando um pouco mais seco, você pode colocar um pouquinho mais de... Vamos desligar o fogo. E vai mexendo. Vai mexendo. Quer jogar mais um pouquinho de queijo? Vamos jogar. Uma colher, vai. Vai. Ó, esse truque para você fazer na sua casa. Vai! Vai, queijinho, Sem medo. vai. Sem medo, ó. Coloquei Que quase delícia. nada ali. Mais um pouquinho de queijo. Vai. Vai. Segura a panela que senão eu vou jogar aí embaixo. Aí, vai, foi. Perfeito. Então, vamos pegar um prato. Pegar uma... Que delícia comer o frango. Ele fica piscando. Ele começou a dieta hoje. Eu tenho que ajudar esse menino, meu. Eu Você não comi uma falou para eu te proteína. ajudar? Eu falei, é verdade. Falei mesmo. Falei, Edu, me ajuda, me ajuda. Ele tá me ajudando, tá, gente? Tô tentando ajudar, né? Tá sim. Você acha que ele... Você precisa cooperar também, Lucas. Eu comi cooperando. Hoje eu comi uma proteína só. Vamos finalizar com um pouco de Faltam queijo 10. aqui em cima. Um pouco de queijo. Nossa, que... Calma. Chefe Ricardo, que prato prático, lindo e Vamos bonito. limpar só a borda para tirar uma foto bonita. Por favor. Ah, sim, é claro. E pronto. Deixa lá na mesa. Deixa Tá bom. na mesa. ok, Põe ok. na mesa. É pro Brasil esse prato? Não, é pra mesa. o Brasil é pra vai mesa. comer também. O Brasil é ele mesmo, põe lá. Eu descobri que o apelido dele, que vocês vão lá dele, ó, vocês caem direitinho. Na Não. frente ali, põe na frente. Não, na Esse frente. prato Olha a tá fumacinha. maravilhoso. Aqui, ó. Olha lá. Nós vamos ter que encher essa mesa até o Brasil final do vai comer programa. mesmo, vai? Não, Aí, ó, Brasil é Brasil. você mesmo. Vamos lá. Não me enrola. Vamos fazer fazer o nhoque? nhoque. Ó, todo mundo tá pedindo nhoque. Muita gente. Vamos fazer o nhoque. Vamos pôr na massa do nhoque. Vamos fazer a massa. Chefe Ricardo, você sabia que aqui todo dia 29 a gente come um prato de Sim. nhoque com dinheiro embaixo? É verdade. É um costume que aprendi que foi uma... Nasceu na Itália, Lá na Itália. na região da Umbria, que é uma região que fica no centro da Itália. E tem uma pessoa que era um mercante que viajava... Que ficava viajando. Mas nel 1400, 1500, 1500. E questa pessoa foi convidata a comer na casa di una persona, di un amico dele. E servirono per lui un prato di gnocchi. Solo che lembrò, che non lembrò questo amico che ti aveva posto embaixo da mesa questa moeda di dinero da época. E questo cara depois ganhou muito dinheiro. Ah! E daí virou esta história lenda, esta surgiu daí. usança que ficou Maravilhoso. de costume, seja na Itália que seja aqui no Brasil. Então, Que para legal. você comer esse nhoque, você põe uma notinha de 100 ali embaixo. Maravilhoso. Aí põe para mim a notinha embaixo, já põe a nota antes. Agora tem de 200. Você tem a de 200? Eu ainda não vi, mas tem, já existe a de 200. Boa, Põe a de chefe. 200, ó. Allora vamos fazer O gnocchi. nhoque, batata, farinha. Cozida, Batata cozida. fria. Qual batata fazer- você usa? Allora, geralmente uso una batata che si chiama Asterix, che è una Asterix. patata con una casca vermelhina. Puxa aqui. É muito melhor porque absorve menos farinha. Ela tem menos água, né? Isso. A sua dica é a gente usar batata Asterix. Asterix. Mas ela precisa ser cozida e fria. É fria. Presta atenção. Passada e fria. Porque se você não passa a batata quando é quente, Sim. fica muito colosa. Entendi. A batata tem que ser bem fria. Quanto tempo a gente deixa esperando, esfriando? Uma meia hora, se você deixar em uma mesa aberta, em um prato, bem... Perfeito. Depende da quantidade, mas questa quantidade, uma meia hora esfria bem. O sotaque dele é interessante porque ele faz um... O meu sotaque não tem como não esconder. E é Você lindo. sabe de onde é? lindo. Sim, é. É lindo seu sotaque. Muitas pessoas me perguntam, mas você é argentino não? Ou italiano? Eu falei italiano. Argentina nunca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você fala assim? Você tem origem argentina e fala argentino nunca? Como Eu assim? tenho tatuagem, trabalhei com argentino, minha mãe é argentina. Os irmãos. O meu cruzamento é um brasileiro e uma argentina, por isso que eu não sei jogar futebol. Ah, O cruzamento cruzou, eu não sei jogar. Copa do Mundo? Não. Deu menos com menos, você Ah, saiu deu- mais. Saiu É. mais, saiu positivo. Então, a batata Asterix, mais ou menos, aqui a gente tem... Você gosta da medida? 1,5 xícaras de três batata. batatas. Três batatas. Três batatas. Aqui são 3 batatas. 3 batatas.
Vamos colocar um pouco de farinha. Aí, você gosta da medida. Umas 2 colheres de sopa cheia. 3. Vamos falar que a farinha tem que ser um quarto da batata. Vamos. Ou seja, se você usar meio quilo de batata, vou usar uns 125 gramas de farinha. Que vai dar 4 meia colheres, xícara, 4 colheres de sopa, mais ou menos. Eu ia falar meia xícara cheia. Como é meia xícara cheia? Não. E um ovo. Um ovo. Meia xícara cheia é 3/4 de xícara, entendeu, Lucas? É um pouco de uma meia xícara de queijo ralado. Foi assim Parmesão. que eu aprendi a fazer massa, chefe Ricardo. É assim que se aprende. Foi por isso que a minha surpresa quando você misturou só farinha, água e azeite. Olha aqui, então aqui, vamos repetir os ingredientes para todo mundo estar aprendendo. Nhoque. 3 batatas Asterix. 3 batatas Asterix. Uns 5 colheres de 5 farinha. colheres de sopa de farinha de trigo. Um ovo. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Muitos lugares também tem costume de fazer com uma gema. Tá errado não, a massa vai ficar mais dura. Sim. Só, né? Tende a massa a ficar um pouco mais durinha. Mas fica gostosa também. Tá Ricardo, ótimo. você quando usa, você falou que cozinha batata Asterix, você cozinha ela com casca ou sem casca? Eu cozinho com casca. Com casca. Porque Pra ela- absorve ainda mais menos absorve, água. na verdade, menos água, né? Isso mesmo. Você falou mais menos. Desculpa. Ó, imagina, ó. Então é o seguinte, ó, preste atenção, você gosta de anotar os truques? Batata Asterix cozinha com casca Sim. para absorver menos água. Aí você pode usar mais ou menos, a gente usou aqui para 3 batatas médias, Sim. meio quilo mais ou menos de batata. A gente usou mais ou menos 125 gramas Sim, de farinha. que equivale a meia xícara mais ou menos. Meia xícara cheia, tá, Lucas? Anota aí, meia xícara cheia. O que seria meia xícara cheia? 3/4 xícaras. 3/4 xícaras. Não. 3/4 de xícara. Meia xícara cheia? É meia xícara cheia, quase. Faltou um quartinho. Tá ótimo. O impasto já começa a ser bem Como regular. você sabe que seu nhoque tá bom, que a massa tá boa, ela não precisa mais farinha. Allora, quando não gruda já mais na mesa onde você está mexendo, já é um bom sinal que está no ponto certo. Conforme você vai misturando, ela tende a precisar mais farinha. Tem uma medida certa para você parar também? Porque se você vai mexendo, muitas vezes precisa mais... Pega muita farinha e fica bem duro o nhoque. Minha avó falava isso, foi a primeira receita que eu aprendi a fazer com ela. Quando um impasto é bem regular, vamos dar um sinal assim, com o dedo. Você pega um seu dedo, vai dar uma leve pressionada. Quando fica um buraquinho sem fazer muito esforço e não volta para trás, está no ponto certo. Então, ó, você faz aqui, fazendo na frente aqui, tá? Pode ser? Faz um buraquinho aqui, ó. Ali ele não volta. Não volta, fica bem fácil para pressionar, não tem força nenhuma. Olha, parece conversa de biruta. O Denis está falando, perguntou para mim, o Denis é nosso diretor, deixa eu falar com todo mundo em casa. O Denis perguntou, essa é uma boa hora? Você está perguntando da massa ou você está perguntando do quê? Da propaganda. Cada um tem os seus interesses aqui. Cara. Então, o meu interesse é mostrar a massa aqui, o ponto certo. Denis, fala com a gente, senão vão achar que eu tô biruta. Você perguntou para mim se é uma boa hora. Pra gente fazer merchandising sem prejudicar a receita. Entendi. É ótima hora boa. Ele falou é uma boa hora. Eu falei, é uma boa hora. Muito bom. Olha, na volta tem uma pergunta interessante para você, chefe. Para você, ó. Para uma todos. vida ativa, com um organismo revigorado, mais forte e resistente, para isso tem Forte Viron. Forte Viron é um medicamento que ajuda no combate do cansaço físico, mental, auxiliando seu corpo e sua mente a estarem sempre para cima. Forte Viron não engorda, não altera a pressão arterial e não interfere em exames de laboratório. Com formulação diferenciada, produzida com ativos de origem natural e de qualidade mundial. Forte Viron entrega o que promete. Age de dentro para fora, auxiliando no fortalecimento de todas as funções do organismo, de homens e mulheres. Forte Viron dá mais vigor, disposição, saúde e energia. Melhora o desempenho sexual, eleva a autoestima e a confiança pessoal, para que você viva com mais segurança e qualidade de vida. Esteja pronto para encarar os desafios da vida com Forte Viron. Tenha mais vigor no seu dia a dia. Aproveite cada momento com força de Forte Viron. À venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site. Forte Viron, você sempre para cima. Vamos voltar aqui para cá. Ó, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai fazer esse nhoque gostoso para vocês. Fiquem com a gente. Até já!
Hoje eu passo a tarde juntinho com vocês. Ó, receitas deliciosas, últimas notícias e previsões para o seu signo. Não vai perder. Hoje, no Melhor da Tarde. Precisou Caixa Tem. Ô, Josefa, como é que eu faço para mandar dinheiro para minha irmã pelo Caixa Tem? É fácil, Neide. Abra o Caixa Tem e vai em transferência. Aí você coloca o número da conta, o valor que você quer mandar, veja o nome dela, coloca a senha e pronto. Consegui, gostei. Gostou, né? Ainda tem como você pagar suas compras na maquininha, tem como sacar dinheiro, tem o que precisar. Precisou Caixa Tem. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Dormiu, doutora. Obrigado. Você tem filho pequeno? Já precisou de pediatra no meio da noite? Agora com saúde protegida Cyclic dá para fazer consulta bem aqui, no celular. Com ele você tem pediatra online 24 horas por dia. Você acessa, contrata e já pode usar. Ah, e é muito mais barato que um plano de saúde. Saúde protegida Cyclic. Planos a partir de R$ 29,90 mensais sem carência. Contrate e use na hora em cyclic.com.br. Liguei, pedi e aprovou, tá na conta. Na Help, dinheiro extra é pra mim. Liguei 0800 702 2322. Pedi o meu dinheiro extra Help. Aprovou, tá na conta. Depois de aprovado, é dinheiro em 24 horas, sem sair de casa. Ou agendo visita na Help mais próxima. Na hora H, Help. Neném da dupla PP e Neném Igualdade Social 90123. Eu já salvei milhares de vidas e quero salvar mais. Vote Protetor Eduardo Rossi 90 mil. Por vocês farei o melhor. Com vocês chegaremos mais longe. 90-100. Batata, vereador da cidade de São Paulo. 90-033. Junto conseguiremos. Represento a renovação, a música, a alegria, o lado social. 90-222. Betão do Lava Rápido. 90-007. Você não votar, 90-007. Você que sabe. Juca Alemão, tradição na culinária germânica. Para quem aprecia o bom gourmet, recheado em qualidade e atendimento. Nossa sugestão, chucrute garnet com uma cervejinha bem gelada. Ou páprica de Kassler. No Juca Alemão você também encontra o melhor da cozinha brasileira, com muitas opções. Restaurante Juca Alemão. Rua Álvaro Rodrigues 304 no Brooklyn. Reservas 50415616. Acesse jucaalemão.com.br. Gente, me atacam com programas antigos de carnaval. Apoia Dilma, caixa de supermercado. Mas comigo não tem nenhum ataque moral. Não tem convidão tucano, não tem suspeita de respiradores superfaturados. Comigo são 30 anos de trabalho, uma história em defesa do consumidor. Agora, com o apoio do Bolsonaro, eu quero construir uma história em defesa de todos os cidadãos. Agora é nossa vez. Alarmes Verisuri, posso ajudar? Bom dia, gostaria de instalar um alarme monitorado na minha casa. A senhora sofreu algum roubo? É que tem acontecido roubos no bairro e quero deixar a casa mais protegida. Claro, senhora. Enviaremos um especialista Verisuri para um estudo de segurança. E ele instalará o seu alarme hoje mesmo. Perfeito, ficamos mais tranquilos. Alarmes Verisuri, proteção para sua residência e negócio. Ligue 0300 3030 280 ou acesse verisuri.com.br. São Paulo tem que mudar. Vote nos vereadores do PDT. Transporte de qualidade para todos de São Paulo é a minha prioridade. Josimar Baltazar é 12 e é 444 com Márcio França, prefeito. Sou da bancada ativista Acredite e defendemos energia limpa para todos. Professor Luiz Félix 12101 com Márcio França, prefeito. Eu sou candidato dos games e vou gerar mais de 70 mil empregos na área de jogos. Professor Barna 12042. Vote PDT 12. Não perca! Gostou? Comprou Marabras! É para renovar a casa toda! Guarda-roupa muito moderno com espelhos 100% MDF e espaço para roupas longas. Só tem oferta imperdível! É um lindo guarda-roupa com excelente espaço interno e várias opções de cores. É sua grande chance! Gostou? Comprou Marabras! Aproveite! Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Quer saber como arrumar crédito mais barato para você que é empreendedor? Você quer saber como o programa Saúde na Mão pode agilizar o seu atendimento de saúde?
Você gostaria de ter a guarda municipal na porta das escolas? Você que é cidadão de São Paulo e quer conhecer boas ideias para resolver os problemas da nossa cidade, acesse sabará30.com.br e vamos conversar. Vale a pena. Te espero lá. Felipe Sabará 30. E a gente está de volta, @TheChefCoEdu. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs aqui na Band, das 9 às 11 da manhã. Siga a gente nas redes sociais também e a Band, @BandTV. Ricardo, a gente fez o nhoque. Nhoque. A gente fez a massa para fazer a massa para fazer o nhoque. Ainda vai fazer. Vamos. Então a gente usou batata, 3 batatas. Asterix. Média, Asterix. Cozinhou com a casca, espremeu. Aí usou 5 ou 6 colheres de farinha de trigo. 5 a 6 colheres de sopa de farinha de trigo. Uma meia xícara de queijo ralado. Um ovo. Se precisar, você deu o truque de apertar aqui. Para ver se vai bem molinha, para ver se não está grudando nos dedos. E a gente vai dar a forma do nhoque agora. Perfeito. Então, você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você está acompanhando o Ricardo Rossi. Aliás, siga ele nas redes sociais também, @pina.restaurante. Isso. O restaurante fica lá na... Preciso conhecer. Você pode, por favor, colocar aqui no meu Instagram? Agora. Ó, a tua cara já está funcionando aqui, assim? Não, ainda não. Ainda não? Vou colocar Vai descobrir todos os segredos. Ó, segue, por favor, o Ricardo. Agora. É @pina.restaurante. Aliás, ó, vou pedir pro pessoal colocar, tá colocando os dados, ó. O Instagram, o telefone é o telefone de lá mesmo. É 3071-2501. 3071-2501, é 11 São Paulo, tá na tela lá. Isso. Vale a pena você não só seguir o Ricardo, mas seguir até o restaurante quem tá em São Paulo para conhecer. Claro. Eu vou lá conhecer. Por favor. Pina, já estou seguindo aqui. Agora, vamos fazer a forma de nhoque. Forma de nhoque. Um pouquinho de farinha em volta para não deixar grudar. De farinha para não grudar. Vamos fazer. Então, para quem queria e tinha perguntado para o Lucas a questão de congelar, é melhor congelar o nhoque. Congelar? Melhor é comer, né? Mas para Claro. quem quer congelar para, de repente, fazer mais quantidade para semana. Para semana? Pode. Vai fazer Como é a melhor forma para congelar ele? É cru. Cru. Perfeito. Vamos a cortar em pequenas fatias. Em tiras. Vamos dar só uma roladinha fácil. De leve. De leve. Sempre com a mão. Sempre com a mão. Nhoque nas famílias italianas é uma das primeiras receitas que as crianças aprendem, Acho não é? que sim, acho que sim. O italiano tem costume de comer nhoque toda quinta-feira. Quinta-feira é dia de nhoque. A minha avó comia umas 3 vezes por semana. Por isso que a gente fez tanto nhoque. Olha que fácil, chefe. Cortado, o nhoque já está prontinho. É só agora colocar na água. Podemos colocar aqui? Vamos colocar. Sal também, né? Sal, um pouquinho claro. de sal na água. Uma colher de sopa, mais ou menos rasa para cada litro. Sim. Rasa, hein? Não vai colocar, encher de sal. Vamos fazer mais aqui, 2. Aí você quer colocar aqui, ó. Pode fazer com calma. Você está acompanhando, o Ricardo fazendo agora o nhoque, já fez uma Vamos massa. fazer mais uma vez para nossos amigos, amigas que estão em casa. É uma simpatia ele, né? Muito, Muito, querido. uma simpatia, né? Um cortar cara, mais um gente pouquinho. boa. Parabéns, chefe. Você é um amor E é legal de pessoa. fazer artesanal isso aqui, viu, Lucas? É muito fácil, é muito simples. Você de casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência, pela confiança no nosso trabalho também. A gente agradece de coração. Agradece ao Grupo Bandeirantes, que é um grande grupo de comunicação. Pode ser maior, pode ser menor. Tranquilo, fala tranquilo. A gente não, ajuda cuidado, você vai... Não fazer isso. Lucas, pelo amor de Deus. Eu ia falar, vá tranquilo. Não parecia muito. Você se assustou, não se assustou? Praticamente Tem um sim. palavrão italiano que, pelo amor de Deus, quase me assustou. Minha bisavó italiana. Agora você escutou muitas vezes. Muitas vezes. Mas não repita, tá? Madonna mia. Não repita. Vou deixar. O Ricardo estava tranquilo, eu penso assim, se assustou, eu também. Escutei, voltei na Itália, só aqui na Itália. É o Lucas, aqui. Como a gente sabe qual é o ponto certo? O segredo do nhoque é voltar para cima. No topo, para cima. Aguarda. Aguardando, só aguardando.
Se ele grudar um pouquinho, come os dois juntos, não tem problema. Você vai ficar com ciúme, eu não. Qual panela a gente vai preparar o... Vamos fazer um creme de parmesão agora e um molho de fungo. Creme de parmesão e um fungo. Eu vou te ajudar aqui, ó. Creme de parmesão, esse aí deve ser uma delícia, hein? É, deve ser, mas você já comeu a quantidade de hoje, né? Não, eu só comi uma proteínazinha. Falta a massa do dia. Mas depois você for lá no Dr. Eduardo... Vamos. Essa semana tem uma sem falta. piada que depois eu vou contar do Washington, meu amigo, Do amigo grande comum. advogado, que foi lá no Dr. Eduardo. Ele tá fazendo a dieta. Sim. Tá fazendo. Eu sei que você contou. Tá fazendo E a meu raiva pai, agora. também tá fazendo a dieta. Vamos colocar manteiga Quanto a gente põe aqui? Pode ser na colher. Isso. Caprichada. Caprichada. Uma colher caprichada de manteiga. Você tá aprendendo a fazer o nhoque. Então, manteiga. Põe a farinha. Uma colher de sopa também? Uma colher de sopa também. É o princípio do molho branco, né? É o princípio do molho branco. Lucas, parabéns, Lucas. É o molho branco que na Itália é conhecido mais como bechamel. Bechamel. A gente vai misturar bem assim, vai ficar fogo um pouco mais baixo. Esse fogo, Edu. Esse fogo é bom, esse fogo é bom. Vou até apagar do outro, porque... Então dá uma fritadinha aqui. Dá uma fritadinha aqui. Como diz o chefe Renato, fica já está começando a amendoado. subir. Esse nhoque a gente espera para pôr lá, né? Sim, espera um segundinho. Deixa ele cozinhar mais um pouquinho. Agora que está pronto o bechamel, vamos colocar o leite, mais ou menos uma xícara. Uma xícara de leite. Tem que dar essa douradinha, aguarda um instante. Sabe o que me lembrou, chefe? É quando nós fizemos o molho de laranja. Que era uma delícia. Sim. Nossa, que delícia aquele molho de laranja. Diferente, também. né? Diferente. Me lembrou bastante. Aqui, agora, muitas vezes na Itália, estamos fazendo a finalização das massas na panela. Sim. Mas tirando bem antes. É uma tendência de um tempo para cá? Para massa seca, para massa tipo spaghetti, massa penne. É uma tendência boa porque a massa vai absorver o sabor do molho. No caso não é gnocchi, o caso não. aqui. Gnocchi não. O gnocchi já vai estar A gente vai pronto. colocar também um cheirinho de noz moscada ralada. Um pouquinho de noz moscada. Não quer conta. Perfeito. Perfeito. Aí já está... Já quase no esqueminha. E vamos finalizar com... O nhoque vai para aí? Com parmesão? Pode ir também para aqui, sem problema. Ó, o nhoque. Já está pronto o Metade? nhoque? Vamos colocar só um pouquinho de parmesão. O nhoque e o parmesão, olha que beleza. Pode desligar, né? Pode. E para fazer efeito tem que botar bastante parmesão ralado, né, chefe? Senão não tem graça. Senão parece que é o molho branco que você colocou um parmesão ali. Não. Tem que colocar bastante. Bastante. Vamos também fazer um pouco de fungo para colocar no... Vamos fazer o fungo. O fungo, quem não tiver... o fungo é um cogumelo. É um cogumelo. Esse umedecido na água, geralmente. Umedecido na água. Ele era seco antes. Era seco. Um fungo Deixei seco. 10 horas na água para botar até hidratar. Vamos colocar um pouco de azeite na frigideira. Um pouco de azeite. Cuidado, tá quente. Eu vou baixar aqui. Tá bom. O alho. O alho. Puxa ali para mim, por favor. Tá ótimo, tá perfeito. Tá bom? Alho. Aí. Não deixamos o alho queimar, pelo amor de Deus, essa é a coisa importante. E agora fungo. Oh, que delícia. Olha que delícia. Então, esse daqui. Quem quiser colocar um pouco de leite, você não aconselha? Ou põe? Pode pôr, mas... Não é o ideal? Não é o ideal. Um pouco de... Quem quiser, por exemplo, um pouco mais... Como se fala? O italiano fala... Mescolato? Mescolare. Um pouquinho desse aqui? Sim. Pode colocar. Vamos colocar um pouquinho de água também. Você prefere um pouquinho de água do que... Isso. Perfeito. Vamos colocar um pouco de água. Água do cozimento, ó, pronto. Isso. Chefe Ricardo, uma dúvida. Por favor. Quem quiser pode trocar o fungo por outro tipo de cogumelo? Pode usar cogumelo shiitake, pode usar cogumelo fresco, pode usar shimeji. Qualquer cogumelo é bom. Sal. Eu adoro cogumelo. Um pinguinho de sal. E vamos colocar nhoque. Nhoque vai pra cá. Isso. Olha que beleza. Também muito simples e fácil de preparar, né? Rápido. Rápido, gente, que praticidade. E é legal para fazer com as crianças também, né? Sempre. Eu acho que uma das minhas coisas que comecei a cozinhar bem cedo é cozinhar com minha avó. Eu adorava cozinhar com minha avó. A minha avó não deixava cozinhar com ela.
Para dar ainda um pouco mais de cor, de sabor, o italiano adora pôr uma coisa que chama prezzemolo, que no português é salsinha. Prezzemolo. O italiano adora. Eu não gosto muito de coentro, mas de salsinha não posso renunciar Mas nunca. gosta mesmo de salsinha. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. Pra distrair. Pra distrair. Tá pronto. Tá. Posso pedir pra vocês arrumarem? Claro. Você coloca no... Agora, Vamos empratar já. Ô, Lucas, não é colocando Ari no final, tudo que você falar vai dar certo. Não é, Ricardo? Explica pra ele. Empratare. Empratare. Aqui vamos ter 2 gnocchi. Esse Lucas, olha que coisa. Tudo ele põe Ari no final. Calma. Tô me segurando. Calma, segura que tudo tem hora, ó. O SUS tem polenta com o chefe Ricardo e uma carne maravilhosa. Grazie per tua visita. Grazie. Tamo juntos. A gente já volta. Fica com a gente. Até já. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia nessa manhã gostosa aqui com o Ricardo. Já fez o pite, que lembra um espaguete. Já fez o nhoque. Inveja. Vamos colocar aqui? Vamos colocar no prato? Vamos. Para deixá-lo comer alguém. O Lucas não. Sem falar o nome. Sem falar o nome. O Lucas não. Lucas não o quê? Eu não posso me ausentar 5 segundos deste programa que eu já sou boicotado. Pode ser alguém que não seja o Lucas. Lucas, você quer aprender como é que funciona o restaurante, por exemplo? Por favor. Sempre a pessoa que arruma não pode comer, tá? Então, por exemplo, você pode limpar essa bordinha do prato, tudo isso. É bom você ir aprendendo. Vamos lá. É bom. Vou fazer um pouco de aprendizado. Não posso comer, né? Tá bom. É bom, não. Pode. Depois, na hora do almoço, você pode, Vamos mas... fazer com nhoque fungo. Nhoque fungo. Olha que delícia. O primeiro foi o nhoque... creme parmesão. Eu acho que aqui a apresentação ficou boa, hein, chefe? Ficou boa, né? Ficou bonita, hein? Sem nada. Vou sujar o prato só para deixar ele limpar o prato. Obrigado. Ó, uma sujadinha aqui só para você ter que limpar. Ó. Muito obrigado. Assim você se distrai. Você viu? Até os convidados já estão percebendo. Né? Só sente o cheiro, assim né? Os convidados já estão percebendo o teu jeito de agir. Você viu como é que são as coisas? Droga. Achei que minha tática Como que era? Eu queria saber, com teus pais em casa, tudo, era assim também? Com a minha mãe era. Era? Ela queria fazer, você queria comer no meio do caminho? Super. Era um problema muito sério isso. Mas sabe qual é o maior problema também? Eu aprendi isso com meu pai. Ele é assim, ele fica rondando minha mãe. Minha mãe tá cozinhando, ele vem, experimenta. Mas ele que ensinou minha mãe a cozinhar, sabia? É mesmo? Ele é um ótimo cozinheiro de coração. Muito bom? Muito bom mesmo, juro. Ele sabe Luquinhas, temperar. a gente vai poder comer, mas deixa em cima da mesa. Vamos sim, vamos assim a gente vai controlando tudo, né? Até porque essa comida Por favor. aqui é pro Brasil, não é? O Brasil vai comer bem, não vai? Só, ó, vocês não caem mais nele. Um ou outro tá respondendo, ó. Não, é o Brasil, a comida do Brasil. Vamos lá. Brasil, agora, você de casa vai aprender a fazer uma polenta. Sim. E também com a carne. Sim. Como se chama em italiano esse prato? Só para... A gente costuma comer esses pratos no inverno. Sim. É uma polenta cremosa com um creme de formaggio, um creme de queijo. Creme de queijo. E servimos junto também um medalhão de mignon, neste caso, a um molho de ervas. Medalhão de mignon, molho de ervas. Gostei, bonito Vamos nome. começar? Vamos começar. A gente vai... Eu já preparei um caldo aqui para fazer a polenta. O que tem nesse caldo? É caldo de legumes. Tem cenoura, cebola, tem um pedacinho de salsão. Perfeito. Vou só baixar aqui, ó. A gente pode usar também água. Eu gosto de cozinhar com caldo, assim. Eu também, porque fica mais saborosa, né? Dá mais gosto. Agora, a polenta já é mais do norte da Itália, né? Que é uma região mais fria. A polenta é típica mais do norte até... Você faz na Itália também inteira? Centro-Itália. Mas é típica no inverno. No verão a gente não come polenta porque é um prato muito quente e o italiano gosta de comer coisa mais leve no verão. Polenta é muito calorosa. Coisa muito mais leve é bom. Mais leve. Muito tomate. Muita massa, né? Massa sempre. Massa sempre. Massa, não tem como não comer massa todo dia. Qual que é a proporção aqui da farinha de milho para o Eu estou usando uma farinha de milho de meio corpo
que vai demorar 10, 15 minutinhos para cozinhar. Uma Quando farinha você fala meio corpo, ela é seca... Seca, mas é meio molida. Tem farinha de milho que é mais fina, Mais que fina. parece mais uma farinha. Sim. E poi tem farinha de milho que é um pouco mais grossa, que é, em italiano si chiama bramata, que é um pouco mais grossa. Eu uso uma farinha de milho que é média, que dá para ter um corpo mais cremoso. Perfeito. Com água fervente, a gente vai jogar a farinha de milho dentro da Quanto água. de água, chefe? Oi? Quanto de água a gente deixa na mais ou panela? menos é 3 xícaras de caldo. Em questo caso é caldo, não é água. 3 xícaras de caldo. Serão 600 ml. Um pouquinho mais. 3 taças de água. 3 taças de água deve ser uns 600, 700 ml. Aí você tem também uma xícara, mais ou menos, de farinha. Então, começar 3 vezes. Vai começar com essa quantidade. A farinha é de milho, hein, para fazer a polenta. Você, por favor, não me põe a farinha de trigo, farinha de arroz, qualquer coisa. Farinha de milho. Vamos deixar sempre um fogo bem devagarzinho. O pessoal sabe, muito rápido. Tô só reforçando, que às vezes pode ter um outro Lucas aí do lado de Você que tem o Lucas em casa, cuidado com as outras farinhas, Exatamente, então. a farinha de milho. Você tá falando por si, então, isso. Tô falando pra mim porque eu revejo o programa. Tá bom. Acaba o programa, eu vou lá e revejo pra Aqui a gente vai misturar bem, que não forme grumos. Que fique bem macia e bem regular. Sempre vamos adicionar um pouco de caldo. A farinha cresce de volume e precisa mais de água, de umidade para crescer. Aí, por exemplo, aqui quem quiser fazer, ou, por exemplo, a polenta sempre é servida com uma carne ou com queijo só? Com A gente costuma servir a polenta em 3 sentidos maiores na Itália. Que é, a primeira é polenta com uma crema de queijo. Fonduta, que pode ser uma fonduta, que a gente vai fazer já. Ou vai fazer uma polenta com uma carne em um molho, pode ser um molho sem tomate ou com tomate, italiano gosta de tomate, sempre vai pôr um pouco de tomate no molho. Ou pode ser com funghi, a gente adora também polenta com funghi. Essa polenta você poderia, se quem quiser comer com molho de tomate, combina muito também, Claramente né? sim. Com molho de tomate e linguiça. É muito versátil, viu, Lucas? Um dos pratos mais... Dá para fazer com tudo, de verdade. Dá para fazer com peixe, dá para fazer com muitas coisas. Sim. Perfeito. Com legumes, tem muitas pessoas agora que são veganas, que não comem produtos de origem animais. Pode fazer uma polenta com caldo de legumes e você vai adicionar uma caponata de berinjela, pode ser uma caponata de legumes. É muito versátil. Um cogumelo também, não dá? Eu adoro com cogumelo, adoro com alcachofras. Que é muito bom, agora estamos na estação no Brasil de alcachofra, é muito bom a alcachofra. Aliás, é pertinho daqui de São Paulo, tem uma plantação grande no interior de São Paulo, aqui em São Roque. 50 e poucos quilômetros de São Paulo, tem muita alcachofra boa lá. Que delícia. Tem. Em outros lugares do Brasil também. Sim, claro. A polenta já está num jeitinho quase bom. A gente vai começar a fazer o molho para acompanhar a fonduta, para acompanhar a polenta e a carne também. Ao mesmo tempo a gente Ao mesmo tempo, dá para fazer juntos. Pode fazer um, Pode depois fazer o outro, para todo fazer mundo. Que daí todo mundo vai prestando atenção. Primeiro faz qual? Vamos fazer o molho para a fonduta. Molho para a fonduta. A manteiga primeiro. Manteiga, mais ou menos uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Dá para fazer com margarina também, chefe? Oi? Dá para fazer com margarina também? Dá para fazer. Eu, não, de verdade, não sou um amante da margarina, mas porque não é costume. Ele está falando por educação. Por educação, mas melhor fazer com manteiga. Sim. Manteiga com sal ou sem sal? Manteiga... Ou você pode usar manteiga com sal e esquecer de salgar depois. Sim. Ou pode usar manteiga sem sal e depois lembrar de salgar. Tanto faz. Tanto faz. Tá ótimo. Vamos pôr na colher de farinha. Um pouquinho de farinha. Então, farinha de trigo aqui. Farinha de trigo 00. Tá ótimo. Farinha de trigo, manteiga. Vamos misturar bem. Uma fritadinha. Sempre é importante fritar um pouco para não ter o sabor da farinha. A farinha, se fica crua, fica com o sabor muito forte. O ponto que o chefe Renato sempre indica a gente é quando fica amendoado. Isso mesmo, é verdade. Lembro. Está aprendendo muito rapidamente. O Lucas tem uma memória muito boa. É verdade, pior que é verdade. Se você usar essa memória... Para lembrar de não comer. Para lembrar do que o pessoal que te indicou para fazer, como deve comer, tudo, seria ótimo. É só lembrar. Porque você lembra de tudo. Tudo que é para entrar, você lembra. A outra coluna que está com problema. Né? Vamos colocar uma xícara de leite. Tem 2 coluninhas. É igual
É igual contabilidade, tem o mais e o menos. Aí Para gastar tem energia, uma que eu não ele tá lembro. indo muito bem, a do mais. A do menos não. A do menos que tá o problema. É um defeito que eu tenho também. Eu não também é- tenho. Eu tô falando, brincando, mas eu A também gente tenho. tira sarro dele, mas no É. final insomma, se fala na Itália, todo mundo é país, todo mundo é mesmo. E vamos colocar o queijo. Vamos deixar A gente tá derretir. fazendo o creme ponta de de queijo. parmesão. O mesmo É, o queijo. creme de parmesão. O queijo vai derretindo. Qual é a diferença desse para fonduta? Sinceramente? É, quase nada. nenhuma. É, quase nenhuma. Porque se pode fazer na com fonduta usa crema de leite. queijo. Ah, Ah, tá. A gente vai já usar tá- creme de leite nessa que é o Já conduto. está pronto. A nossa já está pronta. pode desligar? Vou colocar só um pinguinho de caldo para deixar mais macia. Um pouquinho de caldo no. Olha que interessante. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia aqui. @ Chef com Edu, siga a gente nas redes sociais. Lucas, todo mundo que pergunta das receitas, chefe. Sim. Você, quando acabar o programa, você vai lá, entra. Ou pode ser agora também, fazer as duas coisas juntas. Você não deixa de assistir a gente. Vai lá, entra @ Chef com Edu, segue a gente, todas as receitas estão lá. Entra no Agora, nosso. tô aqui, ó. Tô aqui nele, inclusive, Então, lendo as perguntas. Clica no começo dele pra gente mostrar como é a carinha. Não tem mais nenhum falso, né? Aliás, olha, Não, muito graças cuidado você de casa. Um alerta. Eu sempre vejo, muitas vezes, o Joel falando de manhã no Bora Brasil. Outro dia eu vi ele falando sobre as pessoas que... Fakes, tudo isso. Cuidado, não entre em nada, não clica. Ó, dificilmente alguém que é conhecido vai te mandar mensagem para você fazer alguma coisa. Quem é amigo, manda por exemplo, direto. Liga, né? Quem é amigo, liga. Pega Vamos e liga. supor, nós somos amigos. Eu vou mandar no telefone. Ninguém vai mandar via Instagram, nada. É difícil, né? Não sei. Ontem mesmo, um amigo nosso caiu num golpe, sabia? Do É Instagram. mesmo? O Caco Seocler, ele caiu no golpe do Instagram, roubaram o Instagram dele, mas graças a Deus ele já conseguiu recuperar. Aliás, ó, tem um crime agora, até o Jorge Lordello falou sobre esse crime, que é quando você recebe do próprio Instagram. O cara fingindo que é do Instagram. O dele estava falando sobre isso hoje cedo, pra gente tomar muito cuidado. Tome muito cuidado. Não clique em nada. Não clique em nada. Na dúvida, se você não conhece, não clica. Exatamente. Né? Pergunta para algum amigo, alguma pessoa, filho, vai ter sempre alguém que vai saber. Agora Ali o vamos, molho. Agora vamos fazer a carne. A carne, vamos. Aqui você está fazendo filé mignon. Filé mignon. Filé mignon. Perfeito. A gente vai... Nesse caso, eu cortei dois filé mignon de uma altura de 2 dedos. Perfeito. Porque fica... Eu gosto de carne mal passada. Perfeito. Tem brasileiro que gosta bem passada, eu gosto de mal passada, mas... Però é uma Cada questão um de faz do jeito costume. que gosta. Io vou colocar de verdade una lacrima, uno choro de azeite na frigideira. Uma lágrima. Gostei disso. É. Vou pôr pinguinho de sal nos dois lados do mignon. Sale, sale fa male. Vamos mudar esse ditado, né? Porque o italiano não fala sale, sale não fa male. Praticamente Sale, pouco sale não fa male. Frigideira quente e vamos dar uma selada nos dois lados. Io non gosto molto di virare muitas vezes a carne, perché uma vez. Cada vez che você vira a carne começa um novo cozimento. Perfeito. Deixamos a fogo bem tempinho. vivo, um tempinho. Eu separei aqui também algumas ervas aromáticas, que é salvia, alecrim e salsinha, que é meu sponsor pessoal. E vamos finalizando assim. Salvia, salsinha e alecrim picado. Perfeito. E a polenta, ela fica mole. A polenta é ainda bem cremosa. Quando ela endurece em casa, a pessoa está fazendo, tal, ela endurece. Ela pode usar, aqui no caso você usou o caldo. Pode colocar um pouco mais de caldo. Sim. Muitas pessoas perguntam, Edu, posso usar leite para fazer? Dá. Mas ela fica mais pesada. Fica mais pesada. E você não sente tanto o sabor do milho. Do milho, vai ficar um milho mais adocicado. Pelo seu olhar, você gosta de fazer com caldo só? Eu gosto de fazer com caldo. Fica mais, você sente mais o sabor? Eu gosto na minha cozinha do restaurante, de casa, sempre. Eu tenho sempre na minha panela de caldo bem quente, para deixar sempre pronto tudo bonitinho. Eu estou perguntando para todo mundo, enfim, com você, você está há 8 anos aqui no Brasil, Sim. Como você fez nessa época da pandemia? Foi complicado para o restaurante, claramente. A gente não tem um sistema de delivery implantado. Tivemos que implantar um novo sistema de delivery. Não conseguimos colocar todos os pratos do restaurante no delivery, porque muitos pratos não fica bom
para você mandar. Para você mandar, escolhemos 15, 20 pratos para entregar nas casas dos nossos clientes. E graças a Deus deu certo. Sobreviveu. Sobreviveu. E agora, voltando, você está ficando lá no almoço, o jantar funciona que dia lá? Jantar de quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo à almoço noite, todos os segunda dias. noite e terça noite descanso eu. Ah, perfeito. É bom descansar de vez em quando, né? É muito bom. Porque o trabalho na cozinha, para quem fica todos os dias, é pesado, né? É pesado. Aqui, Tá bem doura de um lado, aí Viramos deixa para do outro lado. Lindo demais, hein, chefe? Parabéns. Tá Perfeito. Muito, muito bonito. Só vai dourar desse lado. Sim, claro. Eu vou aqui, então, eu já volto. Ó, quero falar com vocês. Está no ponto certo. Agora vamos finalizar com um pouco de ervas. Eu adoro alecrim. Alecrim. Sálvia. Sálvia. Você está colocando tudo fresco, mas quem quiser fazer com ervas secas também. Pode também. Sem problema. Qual que você falou que você adora? Eu adoro salsinha. Salsinha. Cada italiano adora salsinha. É. Na cozinha italiana acho que não tem quase receita nenhuma sem a salsinha dentro. É? Agora que coloquei as ervas, vou colocar um quarto de taça de vinho para... Vinho branco. Vinho branco. Olha, dica boa essa. É. Vamos fazer o nosso molho. Olha que bacana. Flambar o vinho? Vamos colocar as ervas no vinho. Dá para flambar, mas aqui não precisa. Só deixar porque ele vai usar ainda ali. Só evaporar o álcool, Só né? evaporar o álcool. O álcool já não tem mais, Já não tem mais nada. no prato. Pode comer qualquer criança, não tem mais Não álcool. tem problema. Tem só o cheirinho de quel gostinho de... E vou colocar só uma colherzinha de manteiga para finalizar o molho. Para deixar o molho aveludado. E um grama de sal. Sale. Um pouquinho. Não fa male. Um pouco. Um pouco. Vou finalizar com... Um pó. O italiano fala um pó, né? Um pó. Um pó. Pouco é pó em italiano. E, ó, e aqui um pouquinho mais de caldo. De caldo. Só para formar o molhinho da carne. E nesse caldo você utilizou o que, chefe Ricardo? Cenoura, cebola, uma costa de salsão e um pouco de perninha de salsinha. Quella que você não usa para picar, você joga no caldo. Perninha de salsinha é boa. Deixamos a salsinha sem perna. Um pouco de perninha de salsinha. Maravilhoso. O que você dispensa. Tá ótimo. O que você não usa geralmente, Tá né? ótimo. Ó. A nossa polenta está pronta, está no ponto certo. O que teve de gente que me perguntou sobre o primeiro macarrão que você fez, impressionante. Aquela massa que você fez primeiro. Pite. A pessoa pode guardar na geladeira? Acabei de receber uma mensagem. 2, 3 dias sem problema. Na geladeira e fazer. Olha que legal. Guardar na geladeira, mas sempre com um pouquinho de farinha em volta, para não deixar grudar a massa. Perfeito. E um Tupperware, um contenedor Plástico. bem fechado. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Ali. Vamos roubar um pouco da nossa polenta, vamos pôr na base do prato. Olha que lindo e que simples, hein? Simples, Essa né? água fervendo, jogou a farinha de milho, misturou Ok. e pronto. Agora vamos pôr... Foi com o caldo, tá, Lucas? Com caldo, né? Vamos pôr de lado um pouco de creme de fondue de parmesão. Em cima? Vamos pôr de um ladinho, vamos deixar aqui um lado. Ah, perfeito. Perfeito. E vamos finalizar com a carne. Bem molhadinha. Vamos colocar aqui no prato. Olha essa carne que linda. Vou desligar aqui, tá? Perfeito. Olha Vamos aqui, pegar o suco da carne aqui. perdão. Vamos colocar em cima da carne para deixar bem molhadinha. Olha que beleza. Meu Deus do céu. Olha que prato lindo. Fantástico, Lucas. Olha, é praticamente um banquete que a gente está fazendo. Você está acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Com o Ricardo Rossi aqui fazendo diversos pratos para você. Ele que é do restaurante Pina, @pina.restaurante. Isso. Ricardo, aqui qual massa que tem? Piche. Esse é o piche? Essa é a massa do piche. Podemos fazer um pouquinho, já acabou praticamente, mas podemos fazer um pouquinho desse? Sim, claro. Podemos, porque assim, tem tanta gente mandando mensagem. Você pode jogar um pouquinho de farinha. Vamos jogar um pouco de farinha. Em cima. Em cima da mesa. Ó, agora eu fui pegar aqui, ó, peraí. Daqui. Peraí. Aqui, ó. Peraí, deixa eu lavar a mão aqui, ó. Vai lá. Posso, eu vou fazer, ó. Posso falar daqui antes? Posso vir aqui, ó?
Ricardo, deixa separado então pra gente fazer. A gente pode fazer ele na manteiga, só simples na manteiga? Pode, sim, ah, claro. perfeito então. Segura aí que a gente já fala dele, porque daí eu falo, já faço as duas propagandas e a gente vai até o final do programa com ele, ó. O Piti, ó. A massa, essa massa simples, o senhor lembra dela? Eu posso até falar o que vai nessa massa do pit? Pode. Muito simples. Pode. Vai farinha de trigo, Sim. água e azeite. E sal. Sale. Sale não fa male. A gente vai Sale fazer não fa uma male. forma tipo de espaguete. Pode fazer em casa com as crianças, pode fazer em casa com a tia, com a avó, com a... O que eu recebi com a de bisavó. mensagem aqui, os amigos mandando para mostrar só como enrola aqui. O pessoal ficou curioso. Muita gente ligou para as outras pessoas para verem, Luquinhas. Como é que faz? É, olha que legal. Lindo. Você vai fazendo as massinhas, lembra um As massas que sono spaghettone levemente infarinata. infarinata, ma non molto, proprio un estradino para Poco. dar una liga. Pouco. Poco, muito pouco. Pouco. Você volta sempre para a Itália? Não, lá na Itália o pessoal está sentindo bastante também, né? De verdade, Muito no começo, né? Fiquei preso aqui na pandemia. Sim. E sua família mora lá? Toda a minha família mora lá na Toscana. Graças a Dio lá na minha cidade não teve quase problema algum, tiveram solo 5 casos. 5 casos, é mesmo? Durante todo este período. Quantos habitantes tem lá? A minha cidade é muito pequena. Pequena? É 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Todo mundo se conhece. Mas 5.000 pessoas, só 2 se infectaram. Não, 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. Caramba, Inclusive isso um é meu sério? amigo. É? Mas tá bem. Que bom. E ficaram bem. Ficaram super bem, super bem. Ficaram super Então, bem. essa massa você pode abrir dessa forma. Aí você jogou um pouco de farinha depois, né? Você misturou. Tipo, tem essa massa. Fiz a massa a mais, um convidado não veio, 2 convidados não vieram para o jantar. Pega essa massa. Faz a mais que vai comer do mesmo jeito, que é boa. Na Itália, pelo amor de Deus, você sempre faz mais. 4 pessoas comem por 8. A minha bisavó italiana me ensinou, é melhor sobrar do que faltar. Claro. E ainda esse Pelo amor prato de Deus. é um prato, como ele falou no começo do programa, um prato muito simples. Farinha, água, sal e um pouco de óleo. pouco. Né? Azeite. É que você fala óleo, né? Na Itália a gente Óleo. costuma chamar azeite de De óleo. óleo. Óleo de girassol, óleo de amendoim. Tudo é óleo. Óleo de soja. Ma óleo, quando no italiano fala de óleo, é azeite. É azeite. É azeite. E você pode guardar do mesmo jeito que está aqui. Você pega um pouco de farinha, vai passar em cima da massa. Não vou usar hoje. Você vai fazer tipo um rolinho assim, E guardar. bem enfarinado. Põe um Tupperware, um prato com um pouco de fio plástico em cima, guarde na geladeira para 2, 3 dias sem problema. Que maravilhoso. Aí aqui, coloca para cozinhar. Podemos colocar? Podemos sim. Só vou dar a última esticadinha. Isso é legal, ó. Este É um truque importante. Esse Estica. também virava no Facebook, no YouTube, um vídeo de um chinês que estava fazendo espaguete tipo chinês. Que dava esticadas assim. Também espaguete importante. Aquele lá, é com a mão assim desse jeito eu não vou. O pessoal não acreditou que eu consegui fazer. Não, é fácil. Você lembra que eu consegui fazer? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, sem Um problema. italiano consegue fazer igual o chinês. Italiano. Faz Vamos assim. colocar algum minuto na água fervente, salgada. Deixa eu pegar uma panela. Podemos fazer nessa da carne. Podemos fazer sim, claro. Né? Pra dar um Dá um saborzinho. saborzinho mais de carne. É muito bom. O brasileiro adora carne. Brasil vai comer bem ou não vai? Aí, ó, o pessoal falou aqui ó, em um coro. Esse é o Brasil. Aqui, Vamos pouquinho. adicionar só um pouquinho de manteiga para... Um fundinho de carne. Que também brasileiro gosta. Gosta de manteiga, muito, Gosta bem de manteiga brasileira. Qual que é o prato que mais você vende lá, que mais você sente que o brasileiro gosta? É um prato que para nós italianos é super da tradição, que é spaghetti carbonara. Carbonara. É um dos pratos que você vende mais no restaurante. O brasileiro adora comida italiana, mas sobretudo adora carbonara. Quais os outros? Para quando você voltar aqui. Tipo este peixe que a gente fez aqui para os nossos amigos em casa. É um prato bem pedido. E também a gente costuma fazer bastante risoto. O brasileiro também gosta muito de risoto. A gente tem 3, 4 risoto no cardápio. E... Todos você faz bem. Eu
non sono un grande comidor di risotto. Ma você gosta di fazer? Ma io gosto di fare, è una cosa che... Di verdade, io gosto di cucinare, è una cosa che... Ele faz com carinho, né? Desde criança eu aprendi a cozinhar com minha avó. A gente chegou cedo aqui, ele já estava lá, feliz da vida na cozinha. Quem gosta tá sempre assim, né? Não é trabalho, né? No, è passione. É paixão, você, é verdade. quando cucina em casa para seus amigos, para sua família, é uma coisa que você vai fazer com carinho, porque nutrir uma pessoa, dar nutrimento para a pessoa, é um pouco como fazer parte dela. É muito importante isso aqui. É. Você escutou o que ele fazer? Se ele falou agora, essa frase que bonita? Muito linda. Eu acho que a gente podia até anotar aqui no caderninho. Vamos anotar? Vai anotar. Vamos anotar. Pega a nota. Vamos lá, pega. Vai lembrar para Você sabe, né? Anote. Você sabe qual é, né? Vamos lá. Repete. Repete. Você não falou que você estava prestando atenção? Não, prestei atenção. Você é um cara de pau. Você não prestou atenção. Vamos só repetir pra gente escrever junto. Allora, nutrir uma pessoa. Nutrir uma pessoa. É como fazer parte dela. É como fazer parte dela. É como fazer parte dela. Imagina uma mãe que está amamentando seu filho. É a coisa mais linda que tem. Verdade, que linda. Nutrir uma pessoa é como fazer parte dela. Olha que e você falou que você tinha prestado atenção, né? Não, eu prestei, porque eu tava aqui pensando outra coisa. Olha, a gente cozinhando aqui, você prestar atenção na receita é como se você estivesse participando dela aqui também, viu? Tá vendo? Não é isso, Denis? Se o Lucas prestasse atenção, a gente cozinhando aqui, você ia fazer parte da receita também. Mas eu tô Mas você faz a tua parte, você vai falar, minha parte é comer no final. Não vale. Eu sou il provatore. É il provatore. Tudo ele põe ore. Você é o cobaia. Ariori. Tudo ele põe ariori no final. É o provador italiano. De verdade, não tem uma palavra para falar provador. Não tem? Não tem. Eu vou. Eu faccio io. Faccio io. Eu sou il provatore. É Luqueiro. Luqueiro é provador agora italiano. Vamos lá. Vamos colocar o molho pronto. Ali, ó, só o fundinho da panela. Fundinho olha com que, um pouco de que caldo. gostoso. Olha, não podia terminar esse programa de uma forma mais gostosa e mais bacana. Nossa, Pite. Ó, pite feito em casa com... Vamos dar uma puxadinha aqui no... farinha, água, sal e azeite. Obrigado, Luquinhas, pela tua presença, chefe. Final. Ó, você é um craque. Não fique tanto tempo, porque fazia tanto tempo que você não vinha, não é? Cozinhar comigo. Tempo. Não pode ficar tanto tempo assim. Mas vamos repetir mais vezes. Vamos repetir mais vezes. Que bom. Agora que você está de casa Agora nova. você já sabe o caminho, vai ser um prazer. Você é uma simpatia, muito sucesso lá no restaurante. Obrigado, Dudu. Tudo de melhor. Você é um cara simpaticíssimo, né? Grazie Trouxe um mille, pouco de grazie amor, grazie um pouco de carinho pra gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência em casa. @TheChef com Edu. Siga a gente nas redes sociais das 9 às 11. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Até amanhã.